Olá, seja bem-vindo à disciplina Introdução ao Marketing. Eu sou o professor Glaucio Matos e faremos uma revisão para a nossa V1. Começaremos com o tema 1, Marketing na Atualidade. Nesta aula, trabalharemos o marketing na atualidade, conhecendo seus principais conceitos para se familiarizar com o tema. Além disso, conheceremos a história do marketing segmentado em 3 enfoques: produção, a venda e o marketing em si. O marketing teve vários significados e aplicações desde o seu início, sendo que o primeiro deles era agir como um facilitador das trocas de mercadorias por dinheiro, como também mercadorias por mercadorias, o conhecido escambo. Este conceito, no entanto, deixou de ser aplicado a partir do momento em que o consumidor passou a exigir mais dos produtos ou serviços ofertados. Com isso, o consumidor passou a ter um maior empoderamento. O marketing passou a englobar a ideia da satisfação que ocorre após o processo de comercialização. Assim, o marketing está presente em vários âmbitos do dia a dia, não só em produtos e serviços, mas também em ideias e propósitos. A história do marketing, de certa forma, é recente, passando por 3 momentos históricos: fim do século XIX, primeira metade do século XX e a segunda metade do século XX. A seguir, estudaremos as características de cada época. Fim do século XIX. O marketing, começou a ser desenvolvido durante a Revolução Industrial, quando até então o foco era a produção como argumento. Nesse contexto, o objetivo era aumentar a quantidade produzida, levando assim à redução dos custos dos produtos, o que aumentaria as vendas no caso. O foco na produção ocorreu porque os consumidores desse período eram carentes de tudo. Havia uma demanda reprimida, onde tudo que se produzia era consumido. Não havia diferenças entre os produtos e os critérios de compra baseava-se na necessidade do consumidor e no baixo preço. Primeira metade do século XX, a segunda fase. Já nessa fase, as empresas se concentram nas estratégias de venda. Na primeira metade do século XX, os canais de comercialização foram fortalecidos, empresas de distribuição e atacadistas foram criados e surgiu o profissional representante comercial. As condições de crédito foram ampliadas e diversas das práticas comerciais existentes até hoje, o que não é muito apropriado. Nesse período, a concorrência começa a ficar mais acirrada. O resultado foi que os consumidores passaram a ter mais oportunidade de compra, fazendo assim que o preço de venda começasse a perder sua importância no processo de decisão de compra. Já na segunda metade do século XX, com o término da Segunda Guerra Mundial, as organizações haviam crescido por conta do esforço de guerra e existia um mercado consumidor sedento por novidades. Além do rádio, do cinema, a televisão começou a funcionar como o principal meio de comunicação das empresas com seus consumidores. A preocupação em dar maior ênfase aos produtos e serviços ganha força nesse período e surge assim o mix de marketing, ou seja, o marketing mix, também é conhecido como composto mercadológico. O conceito de marketing como ferramenta facilitadora das trocas tem, nesse período, seu maior destaque. Então vamos ver uma definição de marketing bem legal do Philip Kotler. Marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta, troca de produtos de valor com os outros. Assim, nesta aula, você conheceu alguns conceitos relacionados ao marketing e os 3 focos que culminaram com o desenvolvimento do marketing como conhecemos hoje, assim como o mix de marketing e dos 4 P's. Tema 2. História e importância do marketing. Nesta aula, abordaremos a história do marketing desde seu princípio no século XIX até os dias atuais. Também veremos a importância do marketing nas organizações contemporâneas. Além disso, compreenderemos a capacidade do marketing de fornecer meios para entendermos o mercado e estipularmos estratégias para que um produto ou serviço seja percebido pelos consumidores. Começaremos falando da história do marketing, iniciando pelos primórdios do marketing. Na segunda metade do século XIX, a Europa passava por grandes modificações. A Revolução Industrial, que por um lado baixou drasticamente o custo dos produtos, por outro, levou muitos artesãos ao desemprego.
Durante esse período, o marketing estava vinculado à economia e à administração, sendo focado na melhoria da produção e da distribuição. O objetivo era o lucro, e os consumidores não tinham opções ou condições de barganhar, aceitando, portanto, as condições dos fabricantes. Já na primeira metade do século passado, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as indústrias e tecnologias que estavam à disposição do esforço armado voltaram-se para os consumidores. Com uma economia mais forte, os Estados Unidos passaram a ser os principais consumidores de bens e serviços do mundo. A Europa, durante o pós-guerra, passou por um período de reconstrução e de fortalecimento da sua economia, também consolidando-se como mercado consumidor. Teve início, então, o uso dos meios de comunicação de massa, como o jornal, o rádio, o outdoor, o cinema e principalmente a televisão, para apresentar, informar e sugerir comportamento de consumo. O foco desse período foi a venda, assim como a especialização dos canais de distribuição. Surgiram os primeiros estudos envolvendo a psicologia e teorias sobre o varejo, mas ainda não era utilizado o termo marketing. O conceito que prevalecia aqui era o de facilitar trocas. Nesse período, a máxima praticada, seguido pelas empresas, era vender a qualquer preço, ou seja, pouco se importava com a satisfação dos clientes e sim com o volume de vendas. Coincidência ou não, essa prática acontece até os dias de hoje. Na segunda metade do século XX, foi nesse período que o marketing mix se fortaleceu. São desenvolvidos os 4 P's, uma estrutura capaz de identificar e ajustar produtos e serviços, tais como produto, preço, praça e promoção. Então chegamos ao final do século XX e início do século XXI, onde o marketing é tão importante que Kotler afirmou que a meta do marketing contemporâneo é conhecer tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte às suas necessidades em um nível tão profundo que se venda por si só. O marketing moderno preocupa-se com a satisfação do consumidor. O cliente satisfeito é fiel, compra com frequência e dá depoimentos positivos sobre a marca, produtos ou serviços comercializados. Tema 3. Definições de marketing. Nesta aula, vamos falar sobre as definições de marketing, tomando como base os conceitos apresentados pelos principais autores. Veremos que o marketing envolve a pesquisa, o planejamento, a implementação e a avaliação de campanhas mercadológicas. Vamos começar destacando o conceito ampliado de marketing, que, a partir dos anos 80, as empresas, ao verem que as estratégias baseadas no produto e na concorrência não estavam mais surtindo efeito, a atenção dos mercadologistas foi diferenciada aos hábitos do consumidor e à sua satisfação. Os produtos e serviços, então, foram personalizados para se adaptarem à vontade do cliente. O conceito que caracteriza essa personalização em busca de resultados é mostrado na abordagem de Peter Drucker, segundo a qual a meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda automaticamente. Destacando agora o papel do marketing na sociedade atual, podemos apontar que o marketing age como uma ponte, e ferramenta para promover mudanças de comportamento frente a um produto, serviço ou causa. Ele oferece ao consumidor a oportunidade de conhecer opções e permitir a melhor escolha através das atividades, tais como identificar tendências, descobrir necessidades, desenvolver produtos e serviços, promover a concorrência, explicar novos usos dos produtos e serviços, melhorar as condições logísticas e estabelecer a garantia. Tema 4. Funções do marketing. Trataremos nesta aula das funções do marketing, seus desafios e benefícios para as organizações modernas. Além disso, veremos os desafios do marketing contemporâneo, passando depois aos benefícios na adoção de políticas baseadas em estratégias mercadológicas. Para as empresas alcançarem seus objetivos mercadológicos, de facilitar as relações de troca e satisfazer as necessidades do consumidor, o marketing precisa agir em diversas áreas da empresa. Em cada uma delas, ele exerce diferentes funções para otimizar
seus recursos. O autor Richard destaca que não basta que a empresa crie um setor de pesquisa e de mercado ou que passe a adotar um plano de publicidade. Tanto o uso da pesquisa quanto a aplicação de programas de publicidade só começam a contribuir efetivamente ao processo de racionalização mercadológica quando fazem parte de um conjunto de instrumentos em boa parte intercambiáveis entre si. Com isso, vamos destacar as 5 funções do marketing para consolidar ainda mais nossos conhecimentos sobre o assunto. Vamos lá. Primeiro, gerência de produtos. O marketing tem como função básica gerenciar produtos e serviços que têm início com a sua concepção e acompanhamento das diversas fases do seu desenvolvimento, ou seja, o ciclo de vida do produto, promovendo também testes com os consumidores para verificar se existem problemas e como o mesmo está se comportando no mercado. Segundo, política de preços. A função da política de preços é a única do marketing a gerar receita financeira. Sua definição varia de acordo com o nível de valor agregado ou tecnologia incorporada no produto, das condições do mercado e da concorrência e do poder aquisitivo do consumidor. Entre as variáveis que compõem o preço estão o custo de produção, os custos com a distribuição e o investimento em promoção. Terceiro, canais de distribuição, que é o caminho escolhido por uma empresa para fazer seus produtos chegarem aonde? Aos consumidores finais, no local e no momento exato. Essas atividades começam quando a organização opta pelo tipo de canal que será utilizado para distribuir fisicamente seus produtos. Esses canais podem ser os representantes comerciais, os atacadistas, os varejistas e os atuantes na venda direta. Por meio da combinação destes canais, é possível definir qual a melhor estratégia de distribuição a ser adotada. Aí vem a quarta função, a promoção. A promoção está ligada à comunicação integrada de marketing. É através da promoção e de suas ferramentas que o consumidor conhece um produto, pode comparar entre as diversas opções existentes e forma opinião sobre marcas ou ideias. Esta função decide os argumentos que serão conduzidos pela comunicação através das táticas para atrair o público e criar diferentes entre os concorrentes. A promoção como função e composto mercadológico se refere às atividades conjuntas de comunicação, incluindo embalagens, propagandas, relações públicas, merchandising e promoção de vendas. E por último, porém tão importante quanto as outras funções, vem as vendas, que é o momento em que se dá contato direto entre comprador e vendedor. É o momento culminante da relação, quando acontece a troca entre bens e serviços e os recursos do consumidor. O processo de venda se dá em passos e é bem estudado pela administração. Tema 5. Orientações da empresa para o mercado. Sabendo que o marketing contemporâneo preocupa-se com a relação que o consumidor estabelece com uma marca ou produto, é importante que as empresas compreendam o valor desta ferramenta. Assim, nesta aula, abordaremos as orientações da empresa para o mercado. Uma empresa pode escolher o tipo de orientação para o mercado que mais lhe convém. Para cada tipo de orientação, um grupo de ações e estratégias precisam ser tomadas por profissionais para efetivar a comercialização. Neste sentido, temos 5 orientações que a empresa pode assumir: orientação para produto, orientação para produção, orientação para vendas, orientação para marketing e orientação para marketing holístico. Vamos ver como ocorre a orientação focada na produção. Ao adotar essa orientação, a empresa acredita que os consumidores preferem produtos de baixo preço e fáceis de encontrar. Assim, as organizações trabalham os esforços na eficiência produtiva, baixos custos e distribuição em larga escala. Podemos caracterizar como desvantagem o fato da orientação à produção tratar a concentração na produção e relegar a opinião do consumidor a um segundo plano, o que pode ser arriscado nesse momento. Já na orientação para produto, as empresas concentram-se em desenvolver produtos com qualidade e desempenho superior. Esta estratégia, porém,
pode elevar os custos para se manter à frente dos concorrentes. Aí é preciso ficar atento, pois caso a empresa não perceba que os clientes não reconhecem o benefício, esta orientação pode levar ao erro. A orientação para vendas, nessa orientação, as empresas concentram seus esforços nos processos que levam à comercialização, ou seja, a venda em si. Elas acreditam que com a força das vendas e estratégias promocionais, seu produto será continuamente consumido. Não se preocupam muito em atender o quê? A satisfação dos consumidores, nem fidelizá-los. Pensam em vender, vender, vender e vender. Isso pode ser um pouco arriscado nos dias de hoje, pois os consumidores estão buscando um bom atendimento, respeito e transparência nas empresas. Chegamos na orientação para o marketing. A organização que adota essa orientação preocupa-se em desenvolver produtos adequados às necessidades do consumidor. Ela trabalha na criação e entrega de valor para o público-alvo, buscando atingir seus resultados econômicos. A orientação ao marketing trabalha em ciclo, alimenta-se de informações do mercado e se adapta para satisfazer o consumidor. Logo, ela é considerada a orientação mais adequada para a escolha da empresa. E, por fim, a orientação voltada para o marketing holístico, que vai além do marketing tradicional, uma vez que considera que a empresa está inserida no ambiente em que as variáveis não se limitam à satisfação das necessidades do consumidor, mas também a uma responsabilidade social frente a toda a comunidade. A orientação ao marketing holístico preocupa-se em melhorar a vida do consumidor e a sociedade como um todo, agregando valor à sua marca. O mercado atual está tão complexo que as empresas estão organizando suas estratégias usando uma combinação dessas orientações. Porém, é importante considerar que, independente da orientação, o marketing tem como objetivo satisfazer a necessidade do consumidor sempre. Tema 6. Marketing holístico. Nesta aula, trataremos do marketing holístico. Trata-se de uma nova abordagem que toma responsabilidade pelos diversos ângulos do marketing contemporâneo. Facilitar as relações de troca com a satisfação do consumidor é o conceito principal de marketing, mas devemos observar o consumidor do século XXI, muito mais exigente em causas sustentáveis e sociais. Esse consumidor conhece seus direitos e é exigente na compra de produtos ou serviços. Seu comportamento é preocupado com as questões socioambientais e ele é apoiado pela tecnologia. O marketing, portanto, deve se adaptar a esse novo modelo. Vamos começar conhecendo um pouco melhor o conceito de holística ou holismo, que, segundo o dicionário Michaelis, é uma abordagem científica que dá prioridade ao entendimento global dos fenômenos, descartando o procedimento analítico em que seus componentes são analisados ou tomados isoladamente. Então, passaremos agora ao conceito de marketing holístico, que é um conceito bem recente, sendo adotado por empresas que o usam de forma ética. Ele não só promove as vendas, mas constrói relacionamentos sólidos com os consumidores, criando fidelidade à marca. Para isso, é preciso um conjunto de atitudes consistentes e que sejam percebidas pelos clientes em todos os momentos da verdade. O marketing holístico teve seu conceito desenvolvido em 2006 por Kotler e Keller e trata do desenvolvimento, o projeto e a implementação de programas, processos e atividades de marketing com reconhecimento da amplitude e das interdependências de seus efeitos. Ele reconhece que no marketing tudo é importante: o consumidor, os funcionários, outras empresas e a concorrência, assim como a sociedade como um todo, e que muitas vezes se faz necessária uma perspectiva abrangente e integrada. Então as empresas não somente precisam satisfazer as necessidades inerentes do seu produto ou serviço, como também cumprir com responsabilidades sociais e ambientais que possam ser percebidas pelos consumidores. Isso é muito importante. Essa postura acaba se tomando uma vantagem competitiva frente a esses consumidores, exigentes e empoderados e, apesar de não refletir diretamente nos resultados econômicos da empresa, impacta
positivamente na imagem da marca ou produto comercializado, melhorando assim sua reputação percebida. O marketing holístico traz uma abordagem que tenta harmonizar as atividades de marketing, levando em consideração as expectativas do consumidor contemporâneo. Ele age simultaneamente em 4 dimensões, conforme definido por Kotler e Keller. Dimensão do marketing interno, também conhecido como endomarketing. Dimensão do marketing integrado, marketing de relacionamento e marketing de responsabilidade social. Vamos destacar cada uma delas. Dimensão do marketing interno ou endomarketing. Esta vertente se volta para dentro do negócio, investiga o próprio departamento de marketing nas agências e demais áreas, buscando identificar pontos que podem ser melhorados nos processos, como também visa dar uma ênfase maior no relacionamento interno entre as pessoas, uma atenção especial no clima organizacional, enfim, busca valorizar o funcionário e o ambiente organizacional, pois assim o relacionamento com o ambiente externo fica mais promissor. Dimensão do marketing integrado. Esta dimensão abrange uma grande perspectiva, sendo um conjunto de atividades usadas no intuito de gerar valor para os consumidores. O marketing integrado se responsabiliza pela comunicação da empresa, pelo desempenho de seus produtos e serviços e pelos canais de distribuição definidos. Ele busca harmonizar as atividades internas da empresa com as atividades externas, relacionando-se com seus parceiros para satisfazer as necessidades do consumidor. Marketing de relacionamento. Esta dimensão preocupa-se em fortalecer o ciclo de vida do cliente, aumentando seu potencial de consumo. A estratégia utilizada aqui é o foco na coleta e organização de informações. Entre os relacionamentos, podemos destacar o com os consumidores, com os parceiros e com os canais de distribuição. O bom relacionamento desenvolvido com esses atores só facilita no processo de fidelização de clientes, tarefa de extrema importância em um mercado com alta competitividade como o atual. E por fim, a dimensão do marketing de responsabilidade social. Esta é a mais pungente das dimensões do marketing holístico e sua atividade vai além da empresa, produtos e consumidores. A responsabilidade social é uma atividade crescente nas empresas e busca torná-las modelos a serem seguidos. Tal dimensão existe quando a empresa encontra-se na legalidade, tem preocupação com o meio ambiente, conta com uma postura ética e está ligada à comunidade a qual ela está inserida. A empresa deve saber que essa política vai além das obrigações fiscais e legais, que todos são obrigados a cumprir, e que seus resultados virão a médio e longo prazos. Assim, podemos concluir que o marketing holístico representa um novo paradigma para as organizações, sendo que sua proposta traz uma importante ferramenta para a geração de valor perante o consumidor, cada vez mais bem informado e exigente. Tema 7. Filosofia e o desempenho do marketing. O marketing contemporâneo tem como filosofia buscar a satisfação do cliente, dentro de parâmetros da ética. Para avaliarmos seu desempenho, devemos utilizar diversos indicadores, como as pesquisas mercadológicas, por exemplo. Estes, portanto, serão os assuntos abordados nesta aula, a filosofia e o desempenho do marketing. Lembre-se de que o marketing tem como filosofia final a satisfação do consumidor. Kotler afirmou que a empresa deve operar com base na filosofia de que está tentando alcançar um alto nível de satisfação de clientes, assegurando, pelo menos, níveis aceitáveis de satisfação dos demais públicos interessados, considerando as limitações de seus recursos. E como alcançar essa satisfação? Bom, uma das formas é considerar o mix de marketing como base para sua análise, verificando as condições éticas do produto, analisando se o preço praticado é justo, se a praça é condizente e se a promoção é efetiva. Estas são algumas das questões que podem ser verificadas. Avaliar os momentos da verdade também é uma boa, pois nesse momento que se dá o contato direto entre a empresa e o consumidor final. Assim, é importantíssimo verificar
se existem arestas que podem ser aparadas nesta relação. Lembra das 4 dimensões do marketing holístico que vimos no tema anterior? Então, pode ser uma das formas de avaliar se a empresa está no caminho certo para alcançar a satisfação do cliente e assim fidelizá-lo. Essa filosofia deve ser implementada pela alta administração e ter um sentido de top-down, de cima para baixo, devendo ser seguida por todos os departamentos da empresa e estendida a todos os seus relacionamentos. Mas quando falamos em marketing, devemos pensar também em investimento. Investimento em quê? Em pesquisa, tá? E desenvolvimento de produtos. Investimento em comunicação e promoção. Investimento em pessoal e investimento social, dentro de uma visão holística. Tais investimentos, entretanto, devem ser medidos em relação ao seu retorno, a conhecida relação custo-benefício, no intuito de verificarmos sua viabilidade. Essas medidas são conhecidas como indicadores de desempenho. Tavares, um autor muito renomado no mercado, apresenta alguns itens que podem ser avaliados: demanda, venda, market share, imagem, share of mind. Assim, a demanda diz respeito à análise do volume de mercado atingido, ao passo que venda corresponde a um comparativo entre o antes e o depois do esforço de marketing. O market share, por sua vez, engloba o estudo de participação de mercado pela empresa, ao passo que a imagem cobre a percepção da marca ou campanha pelo consumidor. Já o share of mind aponta o nível de lembrança da marca na mente do consumidor. Dessa forma, podemos concluir que existem várias ferramentas que podem ser utilizadas pelo profissional para avaliar se os esforços mercadológicos estão obtendo sucesso e se a filosofia do marketing está sendo aplicada. Tema 8. Mudanças na administração de marketing. Vocês concordam que podemos dizer que o marketing está presente no dia a dia das pessoas e essa presença deve-se à sua capacidade de constante atualização? Desde o fim do século XIX, como vimos anteriormente, quando a produção era o foco, o conceito foi evoluindo. Hoje sabemos que o objetivo do marketing é promover a satisfação do consumidor. Isso é fato. Como um estudo, o marketing precisa se adaptar às mudanças estruturais e circunstanciais que vêm das flutuações socioeconômicas atuais, que não são poucas em um momento turbulento o qual estamos atravessando, correto? Abordaremos a globalização, as mudanças socioeconômicas, a escolha do direcionamento mercadológico e o uso de indicadores para esta tomada de decisão. Vamos começar falando da globalização, que é o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes pelo mundo inteiro, seja no âmbito econômico, social, cultural ou político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração de mercado existente entre os países. A globalização permitiu uma maior conexão entre pontos distintos do planeta, fazendo com que compartilhasse de características em comum. Desta forma, nasce a ideia de aldeia global, ou seja, um mundo globalizado onde tudo está interligado. A globalização, entretanto, veio para ficar e com o suporte das tecnologias da informação e comunicação ficará cada vez mais rápida. Assim, é importante que os profissionais de marketing tenham uma visão ampla do negócio para perceberem as alterações constantes nesse mercado tão turbulento. Saiba que a globalização é o fator mais marcante das transformações sociais e econômicas dos últimos 20 anos. Uma das mudanças trazidas pela globalização é a ampliação e intensificação da competição de mercado. Entenda que essa é a natureza dos negócios, mas a disputa por consumidores é cada vez mais acirrada. Nos últimos anos, o consumo tem mostrado decréscimo, principalmente nos países ricos. A desregulamentação e a liberalização de atividades exclusivas de governos, assim como o combate aos monopólios, abre novas oportunidades para os mercadologistas. Tomemos como exemplo o mercado de telecomunicação. Com o surgimento de empresas concorrentes da Oi, antiga Telemar, Telerge, que detinham o monopólio do setor, essas mudanças econômicas
estão alterando as características dos hábitos e atitudes de consumidores. Um novo modelo de consumidor globalizado e consciente, disseminado pelas tecnologias da informação e comunicação, surge com características socioambientais em todas as partes do mundo. Por fim, o desenvolvimento de tecnologia de informação e comunicação, a desregulamentação, a globalização e a convergência tecnológica estão modificando os hábitos dos consumidores, o que representa um desafio para os profissionais de marketing. O profissional de marketing deve estar sempre atento a todas essas mudanças que vêm ocorrendo com cada vez mais frequência. Não pode, em momento algum, se acomodar em nenhuma zona de conforto, pois em um mercado dinâmico, competitivo e instável como esse, não pode nem sequer piscar. E lógico, olho aberto sempre nos indicadores de desempenho do seu composto mercadológico. Tema 9. Análise do ambiente de marketing, ambiente interno. Nesta aula, discutiremos o ambiente de marketing. Perceba, desde já, que são dois ambientes, ok? O macro e o microambiente. Nesse tema, analisaremos apenas o microambiente interno do marketing. O macroambiente abordaremos no tema 10, beleza? Conhecer o ambiente interno do marketing permite definir estratégias usando os conhecimentos e práticas da organização a seu favor. O microambiente do marketing corresponde ao espaço onde acontecem as interações entre a empresa e o mercado consumidor. Tratam-se de forças próximas à empresa que alteram sua forma de atender aos clientes. Este ambiente é composto por duas forças, a empresa e o mercado, que interagem promovendo comercialização. O mercado é a parte externa do microambiente do marketing. Nele atuam a empresa, seus fornecedores, os seus intermediários, os clientes, os concorrentes e demais públicos, como o governo, por exemplo. Tal conjunto de atores se interconecta em busca da construção de um valor que seja percebido favoravelmente pelos consumidores. Já o ambiente interno, do marketing é a empresa. O ambiente interno consiste no conjunto de fatores dentro da cadeia de valores da empresa que pode influenciar o seu sucesso. Esse é o único ambiente no qual é possível controlar suas variáveis pelas diversas áreas: produção, RH, financeiro, comercial e marketing. Este ambiente sofre pressão do mercado e do macroambiente, mas consegue reagir usando seus departamentos, os quais interagem internamente e pode se adaptar a tais mudanças. Cada departamento, a produção, o financeiro, os recursos humanos, a área comercial e o marketing, são forças ativas que devem ser usadas para responder às constantes flutuações do mercado. Se uma empresa depende de um produto importado, ela pode estar sujeita a alterações cambiais, ou seja, macroambiente incontrolável. Tais alterações devem ser acompanhadas pelo departamento financeiro, ambiente interno controlável, que deve alertar se as atividades cambiais podem prejudicar determinada operação. Neste caso, como um sistema integrado, a produção, outro ambiente interno controlável, por meio da pesquisa e desenvolvimento, pode identificar substitutos ou alternativas, enquanto que o departamento comercial, também controlável, pode informar uma possível mudança aos clientes. O marketing se responsabiliza por desenvolver uma campanha promocional, E a organização como um todo, através do RH, pode se preparar para possíveis mudanças. Assim, quando desenvolvemos uma análise desse ambiente, buscamos levantar as forças e fraquezas que a empresa possui. As forças e fraquezas podem ser medidas em relação aos recursos possuídos pela empresa, ou dos relacionamentos entre os diversos agentes, como clientes, funcionários ou organizações exteriores. Assim, conhecer a empresa, suas limitações e os seus recursos, que podem ser aplicados para a montagem de estratégias e para a adaptação de produtos ou serviços ao consumidor, é tarefa do profissional de marketing. Com isso, nesta aula, você teve a oportunidade de compreender a importância da análise do ambiente organizacional, perceber que, no microambiente de marketing,
O mercado é a parte externa e a parte interna é a empresa. Entender que o microambiente interno da empresa é o único ambiente que pode ser controlado pelas atividades mercadológicas, permitindo sua adaptação às mudanças do mercado. Reconhecer a importância e a estrutura do ambiente interno. Tema 10. Análise do ambiente de marketing, ambiente externo. Primeiramente, saiba que o macroambiente do marketing é o espaço no qual todas as interações acontecem. Quando nos referimos a macroambiente, significa que estamos falando de fatores externos que interferem na sua administração de marketing. O que isso quer dizer? Significa que são fatores que você não pode mudar a forma como elas acontecem, mas você tem a oportunidade de acertar mudando a estratégia. É importante ressaltar que ele exerce influência de forma direta no microambiente. Este ambiente é composto por ambiente demográfico, que está ligado às características da população de um determinado lugar. Pode ser estudo de idade, ocupação, sexo, densidade, natalidade e outros fatores. Este ponto é muito importante para a identificação de oportunidades ligadas ao seu público-alvo. O ambiente econômico. Esse fator é fundamental para o funcionamento da sua empresa. A economia afeta não só a forma como você realizará investimento na sua empresa, mas também o comportamento de consumo do seu público. Em época de crise econômica do país, por exemplo, as pessoas tendem a evitar a compra de produtos mais supérfluos. Pode afetar também no seu processo de precificação e chegar ao ponto de interferir até onde o seu produto ou serviço será ofertado. Outras coisas que também estão ligadas ao ambiente econômico é a bolsa de valores, a cotação do dólar ou moeda de outros países. A verdade é que você precisa de capital para realizar os seus objetivos e, por isso, este é um fator que deve ser sempre acompanhado. Ambiente natural. Pode até parecer que não, mas este ambiente que pode afetar e muito a sua estratégia de negócio. Além da matéria-prima, dos produtos, estar ligado a este ambiente. Ainda entra aspectos como catástrofes naturais, clima, época de chuva, verão, entre outros. O ambiente tecnológico. Nós já vimos provas o suficiente que a tecnologia impacta consideravelmente a vida de todo mundo. Com as novas tecnologias, é possível não só otimizar seu tempo gasto para montar uma estratégia, como também ela te dá novas chances de pesquisas, além de afetar na forma como o seu produto ou serviço é produzido e distribuído. Chegamos no ambiente político-legal. É muito óbvio a forma como este ambiente afeta a sua estratégia de administração de marketing. Leis e tributação afetam diretamente na forma como a empresa funcionará e a sua estratégia depende disso. Talvez este seja o ambiente mais delicado de todos. É cheio de complicações e dificilmente negociável. Ambiente cultural. É o mais importante e forte na hora de colocar em jogo os fatores de influência do comportamento dos seus consumidores. A cultura de uma região ou de um país é o que há de mais poderoso na hora de montar sua estratégia de marketing. O posicionamento de uma marca pode ser o mesmo para o mundo todo, mas a estratégia que ela vai usar vai depender da cultura de cada região. Um grande exemplo disso é a Coca-Cola. Ela é presente em mais de 200 países, mas a estratégia que ela usa nos Estados Unidos não é mesmo utilizada no Brasil. Aqui no nosso país, por exemplo, nós não temos o costume de tomar refrigerante de cereja, no qual é presente no gosto popular dos americanos. Então, concluímos que acompanhar tudo aquilo que rodeia a sua empresa é fundamental para traçar uma estratégia de mercado eficiente. Independente de ser fatores controláveis ou não pela empresa, é fundamental acompanhar cada mudança e cada desejo novo que surge a todo momento no mercado. Encerramos assim nossa revisão para a V1. Bons estudos e boa prova a todos. Muito obrigado e até a próxima.